sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Leishcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Rogério Ramé, que é advogado animalista, né? Trabalha com a causa dos animais aí há bastante tempo. Boa noite, Dr. Rogério. Seja bem-vindo ao Leishcast. Obrigado. Te apresenta para nós aí. É um cara conhecido já no meio, mas para o público que está ouvindo aí, o que Tá certo. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para bater esse papo contigo sobre esses assuntos que envolvem o direito animal, os direitos dos cães, dos gatos, enfim, dos animais de uma forma geral. Eu sou advogado animalista, como tu bem disseste, né? Assim, uma breve apresentação seria que eu tenho, na minha trajetória acadêmica, mestrado em Direito Ambiental. Foi quando eu comecei meus estudos na área do direito. Sempre me interessei pela área do meio ambiente, do equilíbrio ecológico, da proteção da fauna e da flora. E fiz doutorado também na PUC do Rio Grande do Sul com Direito Ambiental. E, mais recentemente, eu fiz uma especialização, um curso de pós-graduação na Universidade de Lisboa, e me especializei nessa área e venho já desde 2016 advogando na área do direito animal aqui no Rio Grande do Sul, casos fora do estado também. Enfim, é um prazer estar aqui contigo para a gente bater esse papo sobre esse tema que me é muito caro. Obrigado. Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. Mas, doutor Rogério, primeiro assim, muito obrigado pela presença, já tá devidamente apresentado. Queria começar com a seguinte questão. Como que é a tua atuação nessa área? Quais são os principais casos que tu atua, né? Como que é o teu trabalho hoje dentro da questão dos animais? Bom, o direito animal ele é muito desafiador, né, Tiago? Ele é uma área nova para advogados, para estudantes de direito. Enfim, a gente não tem direito animal nas universidades, nos cursos de direito. Não é uma disciplina que seja sequer ofertada como disciplina eletiva. Isso cria uma dificuldade adicional, né? Porque o profissional que queira seguir por esse ramo, ele vai ter que buscar, batalhar por conta própria, cursos, se qualificar, conhecer a legislação. Então é uma área um pouco difícil para muitos, no início, sobretudo. Mas é uma área muito promissora. Eu sempre costumo incentivar os jovens advogados e advogadas, os próprios estudantes de direito, a buscar esse conhecimento e tentar se especializar nessa área, porque é uma área que tem um mercado grande, um mercado potencialmente grande, vamos dizer assim, né? Em expansão. Se a gente pensar em potenciais clientes e restringir isso a cães e gatos, a gente já tem um número absurdo de demanda pela quantidade de cães e gatos nos lares brasileiros, né? Se a gente pensar ainda em termos de proteção animal, em terceiro setor, na atuação de entidades que dedicam suas atividades à proteção dos animais de todas as espécies, surge ainda um outro mercado muito gigante. Mas assim, sendo bem objetivo contigo, o potencial ou o grande nicho de atuação hoje do advogado animalista está muito ligado a questões envolvendo animais em condomínios, né, as normas restritivas à presença de cães, gatos, animais domésticos de uma forma geral, sobretudo com relação à circulação e trânsito desses animais dentro das áreas do condomínio, alimentação de animais comunitários ou animais em situação de vulnerabilidade e abandono que apareçam dentro das áreas do condomínio, gera muitos conflitos. Os conflitos familiares após uma dissolução de um casamento ou de uma união estável, com quem fica... Hoje eles são filhos, né? São considerados filhos. Sem dúvida. Eu tenho 13, inclusive. Que a coisa também é grande aqui. E justamente, por analogia, o judiciário tem aplicado as normas relativas à dissolução de uma entidade familiar, né? Com relação a filhos menores. Exatamente. Guarda compartilhada, visita, rateio de despesas, enfim. A gente tem também muita demanda em questões relacionadas a
problemas em atendimento dos serviços voltados para o serviço PET, né, o mercado PET. Então, tanto problema com intoxicação com produtos contaminados, quanto problemas de maus tratos em pet shops. Tem também o segmento de atuação contra o erro médico veterinário. Tem muito advogado ou advogada se especializando nesse tipo de demanda também. E as ações mais coletivas, assim, de tutela coletiva, como ações civis públicas, que visam construir políticas públicas para os animais através da iniciativa de uma ONG, que é por meio de um advogado, ingressa com uma ação civil que pública. Que é o que a Arca tem feito hoje em dia. Exatamente, entendeu? A Arca tem como associação voltada à proteção animal, está legitimada a entrar com ações civis públicas para tutela animal. Né? Então, basicamente, é aí que se distribui a atuação do advogado animalista. Claro que a gente pode também atuar assessorando parlamentares. Hoje tem muita gente no legislativo com pouco conhecimento de causa, né? Então, o advogado animalista pode apresentar projetos de lei, fazer uma assessoria parlamentar para a elaboração de projetos de lei voltados ao direito animal, assim como também o executivo. Dá para também o advogado, o profissional do direito, né, se qualificar para atuar dentro do executivo, como assessor, como coordenador de um departamento, para implementar políticas públicas, porque o conhecimento da legislação é fundamental. Inclusive das competências entre os entes federativos, para tu saber o que tu pode e o que tu não pode fazer dentro da tua esfera de competência. É basicamente por aí. O direito é mais ou menos como a veterinária, um campo muito amplo. Né? Eu, por exemplo, falando de leishmaniose, eu não aprendi leishmaniose na faculdade. Ou se tive, sei lá, 10 minutos de aula, alguém citando alguma coisa a respeito, porque não era na época não era algo que se fazia por aqui, era uma doença tropical, enfim, não tocava para cá. E acabou que, né, tivemos que buscar da mesma maneira, né, buscar por fora algo que... Mas vamos lá. Avançando um pouquinho para a questão da leishmaniose, doutor Rogério, quais são os avanços jurídicos que tu acredita que ainda faltam para garantir um tratamento digno e obrigatório para os cães e gatos diagnosticados com leixe? Visto que os animais hoje, né, são vistos como vítimas de um sistema, né, de um desequilíbrio ambiental, que é a questão dos mosquitos, né, do vetor, né, e sendo vítima... como que e se existe essa possibilidade de o tutor buscar isso aí de alguma forma legal, né, a questão do tratamento, porque assim, são coisas que os tutores acabam sendo culpados, né, por um problema que é comunitário, né, que é de uma região, enfim. Como que tu enxerga esses avanços aí, como que tu vê que as coisas vão evoluir nesse sentido, hein, se é que vão? Bom, eu vejo assim, a gente tem hoje, na verdade, uma norma geral, que eu entendo que foi concebida com o intuito de algum modo, resolver essa problematização da leishmaniose e até mesmo da esporotricose, com relação a políticas simplistas de eutanásia compulsória, vamos dizer assim, né? Que é a Lei 14.228 de 2021. Até a gente estava brevemente conversando antes de iniciar o programa e eu comentava contigo que essa lei ela passou a ser a ter um caráter polêmico com a interpretação que passou a ser dada dos dispositivos, porque é uma lei que basicamente ela proíbe eutanásia pelos centros de controle de zoonose quando se tratar de doença que tenha tratamento. Doença curável, ela autoriza situações de eutanásia devidamente justificada por laudo, recomendada por médico veterinário, quando se tratar de doenças incuráveis. E aí surgiu a polêmica. Leishmaniose, esporo, elas têm cura, elas estão albergadas por essa norma, pela Lei 14.228, que é uma lei federal, né? Surgiram interpretações de que sim, que a leishmaniose estaria, a eutanásia em caso de leishmaniose estaria proibida no Brasil por força dessa norma, mas posteriormente surgiu uma interpretação do próprio Ministério da Saúde, através de uma nota técnica, em 2022, contrariando esse entendimento e ainda autorizando, a critério do médico veterinário responsável, a política de eutanásia. Acaba que essa interpretação, quando implementada em nível municipal, pelos gestores municipais, ela é ainda mais simplificada.
ela se torna uma política pública, né, padrão, de ofertar pro tutor, quando oferece, porque não são todos os locais em que essa política já foi desenvolvida a esse nível, de oferecer pro tutor a alternativa. Tu vais tratar, tu vai custear o tratamento e tratar o teu animal e assumir a responsabilidade desse tratamento até o final, ou tu vai entregar o animal para nós, poder público. Então, via de regra, a condução tem se dado dessa forma. E até mesmo com ameaças, uma forma bem agressiva. Mais fácil é tu entregar o animal. Quase como uma obrigação do tutor diante de um problema que é pintado como uma situação de grande risco sanitário à saúde coletiva. Então, assim, a gente tem um vazio normativo, porque o que a gente tem de norma é essa lei 14.228. Fora isso, a gente tem a nota técnica do Ministério da Saúde e algumas portarias estaduais ou municipais a respeito do tema, implementando essa política. E aí entra eu que não sou jurista, mas o que eu entendo é o seguinte, onde a lei entra interpretação, né, técnica, principalmente, tem problema. Então vai ser discutido sempre. Então obrigatoriedade de entregar esse animal o tutor não tem. Até porque assim, quando se fala em cura, aí vem o lado veterinário da coisa, falar assim em esporo e leite são coisas bem diferentes, né? Esporo, teoricamente, tem cura clínica e cura parasitológica. Apesar de ser um risco muito maior de contágio do que leishmaniose, porque o contágio direto de um gato com um ser humano ou do próprio ser humano com a terra mesmo, né? Tu tem um risco maior de espalhar a doença do que propriamente a leishmaniose, que é uma doença vetorial, né? Mas no caso da leishmaniose, a gente trabalha com duas teorias, né? A cura clínica, que existe, a gente consegue fazer a cura clínica, ou seja, a remissão dos sintomas, diminuição da infectividade desse paciente, e a não cura parasitológica. Então, esse animal precisa ser acompanhado ao longo do tempo. Então, essa interpretação de cura, ela é muito rasa, né? Porque tu tem a questão da cura clínica que a gente promove, eu tenho inúmeros pacientes que vivem de maneira saudável por conta da questão do tratamento, né? Então, onde entra essa interpretação, claro, entra o subjetivo, acaba atrapalhando um pouquinho, né? Sim, e aí sempre acaba estourando, né? Desculpa te cortar, acaba estourando no mais fraco. Quando tu pega o povão lá, o cara, né, de baixa renda, o cara que não tem muita instrução, e chega uma autoridade sanitária e coloca isso de maneira, né, vertical para cima, assim, ou tu me entrega, ou tu vai ser responsabilizado. Se o cara não tem esse conhecimento, o cara vai acabar entregando, mas assim, de maneira, com uma pressão que às vezes é descabida. Claro, né? E sem contar o abalo emocional que isso gera nas pessoas, né? Eu que lido como, muitas vezes sou procurado em situações assim, pelas famílias, desesperadas com a situação, né? Convive com seu animal há anos, de repente é surpreendido com uma testagem, a positivação do animal, e são já abordados, essa informação, muitas vezes o veterinário mesmo é obrigado a repassar isso ao poder público, essa informação chega no poder público e mais cedo ou mais tarde essa família vai ser visitada por algum agente público, né? Então isso gera um transtorno emocional, não tenho nem palavras para descrever o desespero das famílias quando se deparam com essa situação, né? E sobretudo diante da impossibilidade de custear o tratamento. Então é algo assim que já demorou, eu diria assim, já demorou para a gente estabelecer em âmbito nacional uma política nacional de saúde animal, né? Contemplando essas questões incluindo os pets, né? Porque os pets hoje em dia não são muito pouco considerados como família, como, exato, né, como entes de família. Exato. Então é muito importante, a meu juízo, a criação de uma norma federal que, de alguma forma, internalize essas questões através de uma política, criando uma política nacional de saúde animal. E dentro dessa política tem que estar ali, e nós vamos ter que encontrar meios para desenvolver isso, o dever do poder público no tratamento desses animais, porque a eutanásia, ela não pode ser... primeiro que ela não resolve o problema, Sim. Isso aí já está comprovado, né? Ela não resolve o problema. Ela não é uma política pública para comprovadamente não. A ideia é diminuir os casos humanos, né, e os casos caninos, mas não resolve. Isso já ficou sabido que não. Mesmo assim, ela continua baseada numa lei lá de 1970
1963, né? Sem E dúvida. depois disso já surgiram outros tantos trabalhos aí comprovando que isso não funciona, não resolve o problema. Mas, como a gente sempre diz, né? A leishmaniose é uma doença altamente negligenciada, e aí não é só no Brasil, é em todo o mundo, né? É uma das mais negligenciadas, talvez. Então, acaba que, né? Não, Tanto sem faz. Tanto faz. E aí a gente poderia até, assim, nesses encontros, a gente pode até oportunizar que a criatividade venha, né? Por que não pensar na incorporação pelo próprio SUS, já que já tem até no SUS a previsão de entrega para medicamentos humanos? Claro. Por que também não incorporar também o tratamento dos animais, já nessa linha de que os animais integram a família? Com certeza. E o conceito é de saúde única. Mas ali, ó, vamos pensar, são espécies diferentes, ok. Mas que ocupam o mesmo espaço. Eles estão dentro de casa, Sem eles estão dúvida. deitados na cama. Então não tem como tu considerar uma espécie como a canina, como cães, como gatos, não sendo da família, né? Sendo que ali eles estão transmitindo doenças, ali eles estão transmitindo... Eles são fontes de problema, tanto de lá para cá, como de cá para lá, né? Do ser humano para o gato, para o cão, como do cão para o ser humano. Então, já demorou, né? Da gente colocar isso em pauta e trazer os animais para dentro dessas discussões de saúde pública. Demais que eu digo pets, né? E ainda mais no atual estágio civilizacional que a gente se encontra, e até mesmo fruto das decisões jurisprudenciais que a gente já tem no STJ, no STF, falando em dignidade animal, reconhecendo a entidade familiar composta também pelos não-humanos, né? Então, isso nos dá muitos argumentos para a construção dessa política pública em nível nacional. E na ausência dela, a judicialização. Hoje, o que nos socorre em casos assim de políticas simplistas ou agressivas ou arbitrárias em muitas localidades é a judicialização. É buscar que o judiciário analise com aquele caso concreto e diga, opa, aqui tem um problema. Aqui tem uma possibilidade de tratamento, tem a comprovação, a contraprova foi realizada adequadamente. Qual é os meios que o município tem para ofertar algum tipo de subsídio, se não gratuito, pelo menos problema. Financiado de alguma forma? Isso é um problema, porque assim, aí entra a minha parte, né? A parte veterinária. Hoje em dia, os animais são diagnosticados pelo poder público com testes rápidos, sorológicos, e depois confirmados em ELISA, que é uma outra metodologia para teste sorológico também. O teste sorológico, para o público em geral que não sabe, ele diz se tem anticorpo ou não tem. Né? Ele não quantifica anticorpo, ele só diz assim, tu tem anticorpo para leishmania, tu tem leishmaniose, tu tem que morrer. Às vezes um animal com qualidade de vida, às vezes um animal com saúde, às vezes só com uma lesãozinha de pele, ou às vezes nem tem isso, né? São condenados à morte. Baseado no quê? Num exame. Hoje, se eu fizer um teste de Covid em ti, tu pode ter anticorpo. Sei lá, fizer uma sorologia para Covid hoje para ti, tu pode ter anticorpo para Covid. Não quer dizer que tu tenha Covid. Pode fazer um teste de toxoplasmose, por exemplo, que é um parente da leishmania, e ter anticorpos para toxoplasma e não ter toxoplasmose. A mesma coisa, tu imagina se tu fizer as mulheres grávidas que costumam fazer teste sorológico para toxoplasma e dá positivo, e tu diz assim, não, ó, tu tá com toxoplasmose, vai abortar o teu bebê, ou enfim, vai ter algum problema com essa doença. Tu imagina, tu transporta essa mesma teoria para os animais. Então, animais estão sendo levados à eutanásia por conta de um exame amplamente insuficiente. Hoje, quando a gente faz diagnóstico para tratamento, que é o que eu faço hoje, a gente quantifica anticorpo. Tem uma quantidade de anticorpo que considera um animal doente, uma quantidade abaixo disso não. Só que o teste que é feito para critério de eutanásia, ele só diz se tem ou não tem. E aí é que, nesse meio, é que tu eutanasia, além de não resolver, tu ainda eutanasia um monte de animais que não precisariam ser eutanasiados. Né? Esse é o critério que está sendo mal utilizado. Para mim, como advogado, muitas vezes eu preciso me socorrer exatamente desse posicionamento técnico, de laudos de profissionais como tu, Thiago, para amparar uma decisão judicial favorável. Mesmo que a gente saiba que, ao fim e ao cabo, a tendência é a prevalência da nota técnica do Ministério da Saúde, porque dá muito mais segurança para um tomador de decisão
se amparar numa posição oficial de um órgão oficial federal como o Ministério da Saúde, do que assumir uma postura a partir de um laudo, né, trazido pelo advogado num processo. Então veja só a complexidade disso, né? E o que me chama a atenção, Tiago, é esse assunto, ele poderia, claro, ele depende de uma legislação, eu não tenho dúvida disso, que a gente precisa criar esse marco normativo, precisa constar de uma lei federal essa obrigatoriedade do poder público em subsidiar esse tratamento. Diante de tudo que tu está falando, dos riscos, da ineficácia da política da eutanásia, compulsória ou arbitrária, como a gente queira chamar. Mas a questão é técnica também. Então eu fico pensando assim, por que a gente não avança nessas conclusões que tu mesmo está trazendo aqui, né? Nessas considerações com relação às falhas da testagem? Isso está em cartilha, né? Isso está em cartilha federal do Ministério da Saúde. Por que não renovar isso? Hoje o Brasil tem um dos grupos mais atuantes dentro da leishmaniose, que é o Brasileixo, um grupo de pesquisadores altamente capacitados, talvez os melhores do mundo, né? Comparados assim com os que tem mundo afora aí, que trabalham fazendo diretrizes e estudando exatamente isso para colocar para nós técnicos, né, de campo, as diretrizes de como fazer a coisa certa, entendeu? Por que não aproveitar esse pessoal aí que normalmente é um pessoal apaixonado pela profissão, apaixonado pelos animais, que no passado lutou pra caramba para trazer tratamento para o Brasil, porque até 2016 nós veterinários éramos proibidos de tratar os animais. E tu imagina que esse povo aí que hoje dirige o Brasileiro foi o pessoal que brigou, né, lá no governo federal, enfim, para trazer o tratamento para o Brasil, né? Para legalizar o tratamento no Brasil. Por que não utilizar esse conhecimento todo que o Brasil tem de ponta para trazer, atualizar essa regra do jogo aí, né? Porque quem sofre, infelizmente, é o povo. Como a leishmaniose é uma doença característica de regiões mais pobres, acaba que quem sofre essa pressão é o povo que não tem muito conhecimento e não tem grana para contratar um advogado daqui a pouco para defender ele, né? Sim. E se assusta também, não tem conhecimento para correr atrás de um advogado, dinheiro para correr atrás do advogado, dinheiro para custear o tratamento. Se assusta diante da postura do gestor quando ele aparece colocando na mesa, ou você trata, e assume, ou entrega, né? Então é uma política arbitrária, uma política que não é compatível com a nossa realidade hoje, em termos evolutivos de sociedade, né? Então eu acho que é por aí, a gente precisa construir isso. Né? É importante ter programas como o teu falando nisso, sempre que possível, né? Diariamente, sempre que possível, porque assim a gente traz o debate para claro, exatamente. E a gente sabe hoje, assim, é sabido que hoje a gente tem aqui o nosso patrocínio, mas essa coleira aqui é a única, essa coleira. As coleiras repelentes são as únicas formas de prevenção hoje. E é isso que a gente tem que fazer. Sabendo que tem regiões que tem vetores e a doença é transmitida por vetor, a gente tem que procurar a prevenção. O tratamento pode ser dificultado pela questão do preço, enfim, tudo isso a gente pode discutir. É uma medida de saúde pública? Talvez não. Ainda não tem, os governos ainda não têm a condição de ofertar isso aí, mas que pelo menos faça uma política de prevenção, né? Que a gente entenda que o pessoal está trabalhando em prol da população. Já seria um caminho muito interessante. Exatamente. Né? E até seguir outros modelos, né? Porque tem outros países aí que já têm modelos diferenciados de enfrentamento dessa questão, né? A gente pode fazer um estudo mais profundo, um estudo comparado, né? Encaminhamento para adoção ou buscar adotantes que possam custear esse tratamento. Enfim, tem várias coisas que podem ser criadas. A ideia é o seguinte, a eutanásia, para alguns sim, a gente até preconiza, porque tem alguns que não têm condições de ser tratados. Mas assim, que dê a chance de quem tem condições de ser tratado, né? Dê a oportunidade de viver, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui falando sobre saúde animal, né? Eu falo sobre saúde, tu fala sobre defesa dos animais, e é isso aí. Nossa ideia é dar a oportunidade de um animal viver com qualidade, como a gente tem inúmeros aí casos, né? Dos cães com leishmaniose vivendo bem. A gente tem uma oportunidade agora, Tiago, com relação ao Estatuto dos Cães e Gatos, que a própria Arca Animal está liderando esse processo para apresentar um projeto de lei em breve aí com o senador Paulo Paim. Talvez haja um espaço, inclusive, para a gente pensar nisso. Dentre os deveres do poder público, algum dever específico nesse projeto de lei
com relação a essa questão da saúde animal ou do tratamento, inclusive pontual, para contaminação de esporo e leishmaniose. Né? Eu me propus ali com o pessoal, com a Karine, com o Ale, da gente montar programas de ataque a essas doenças, vamos dizer assim, em abrigos, sei lá, em municípios, né? Porque aí a gente está falando de, entre aspas, rebanho, né? Não é tu pegar e estadiar um animal e tratar um animal, nós estamos falando... Mas, assim, programas de prevenção. Dentro desses programas de controle da doença, entrar castração, encolheiramento, né? Porque, assim, não tem outro jeito. A eutanásia a gente sabe que que não resolve. A eutanásia, além de não resolver, gera, como tu falou antes, né? Gera um problema, uma pressão psicológica muito grande, né? Como tu entrar na casa da pessoa e retirar um filho. Tem muita gente que contesta isso. Mas o cachorro não pode ser considerado um filho. Como que não pode considerar um filho? Fala isso para quem só tem filho pet, né? Para dizer o que... A relação é afetiva. Família forte, hoje, o conceito de família forte. Mudou, sabe? Não é biológico mais. Exatamente. É um conceito socioafetivo. Então, tu pode nutrir amor por um ser de outra espécie, por que não? Carinho, cuidado. Com certeza. Então, hoje em dia, isso já está reconhecido, é pacífico. As pessoas que ainda relutam contra essa ideia precisam se informar, precisam se atualizar ou ficar quietas. Porque, na verdade, já é algo construído e consolidado, entendeu? Então, e repercute nessas situações. Né? Na retirada de um ente humano da família por uma doença, a gente acharia o maior absurdo. Né, o encaminhamento dessa pessoa para uma morte, mesmo chamada, entre aspas, esse de paralelo eutanásia. Tem que fazer, né? Porque esse paralelo é que talvez sensibilize as pessoas. Exato. Né? E na medida em que a gente reconhece a dignidade daquele ser, a ideia de dignidade, Thiago, ela tem uma força jurídica muito, muito importante. As pessoas às vezes falam a dignidade humana. E eu mesmo como professor, às vezes em sala de aula, nos alunos que iniciam o curso do direito, muitas vezes eles entram dizendo assim... professor, esse papo de dignidade humana, isso aí é uma teoria, é uma retórica, o que sai daí? E quando a gente se preocupa em responder essa pergunta, a gente compreende o sentido da dignidade humana. Com certeza. A dignidade humana, e depois eu vou chegar na dignidade animal, ela só se justifica como conceito que protege aquele ser como um fim em si mesmo, quando existe um rol de direitos ou imunidades ou proteções por lei que asseguram aquele ser como um fim em si mesmo, que garantem que ele não vai ser instrumentalizado de forma cruel, arbitrária, ilegítima, enfim. E a dignidade animal tem esse mesmo viés. Aquele ser tem um valor inerente. E essa dignidade animal que o STF já reconheceu no julgado na ADI 4983 em 2016, quando julgou o caso das vaquejadas, e trouxe com força a ideia da autonomia do direito animal, da dignidade dos animais, reconheceu nesse julgado que os animais, protegidos pela Constituição contra a crueldade, têm uma dignidade inerente. E essa dignidade só se justifica enquanto valor jurídico se for protegido por uma gama de direitos. E os animais, como cães e gatos, talvez sejam, ao lado dos cetáceos, olha que curioso, os únicos animais que já praticamente conquistaram o direito à vida no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque eu não posso matar um cachorro. Eu não posso agredir um cachorro ou um gato. Sou pena de responder pelo crime de maus-tratos. O poder público não pode fazer controle populacional de cães e gatos através da eutanásia. É vedado por lei, desde 2017 no Brasil. Não se pode fazer matança como controle populacional, sadio ou não. Fazia, né? Carrocinha do cachorro. Exatamente. Hoje em dia, já há praticamente uma década, isso é proibido no Brasil inteiro. A gente vê ainda algumas aberrações por aí, de políticos dizendo que tem que matar. Mas é desconhecimento. E ignorância, né? Para não dizer outra coisa. Mas quando entra a saúde pública, aí a gente ainda justifica através de uma eutanásia como se fosse algo que viesse em benefício do próprio animal. Por isso que a gente usa, inclusive, o termo eutanásia. Porque isso, com relação à leishmaniose, para mim, não é eutanásia. Matança. É matança. É matança indiscriminada de animais que teriam um potencial
de viver bem, Na minha de viver concepção, a controlado. eutanásia é abreviar sofrimento. Exatamente. Não é para eliminar um problema que, na verdade, não é um problema, né? Vamos lá. Exatamente. Aí tu vê até o sentido da Lei Federal 14.228, quando ela diz só em caso de doenças incuráveis, com laudo, com exame comprobatório em anexo, justificando a prática da eutanásia. Senão aquela é uma eutanásia ilegal. Então, o que eu costumo e acredito é que essa política é de eutanásia ilegal. Também acho. Salvo nos casos, efetivamente, como tu disseste, em que não há mais condição e tu tem que abreviar o sofrimento daquele animal. É isso aí. É isso que a gente tem praticado hoje. Nós falamos ali do poder público, do Estatuto dos Animais, né? Na tua opinião, qual que seria o papel dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Medicina Veterinária em relação à ética dos profissionais que ainda indicam a eutanásia como primeira opção nos casos de leishmaniose? Isso aí eu acho uma falta de conhecimento, assim, absurdo, porque obviamente que a gente trabalha porque precisa, né? Mas eu duvido que um veterinário entre para fazer veterinária sem gostar dos animais, né? Eu ainda tenho essa dificuldade de imaginar. Sabendo de tudo que está acontecendo hoje, do que a gente tem disponível, né? Como que a gente imagina que esses conselhos possam nos ajudar, pensando que e tendo disponível esse tratamento, um veterinário ainda indique como primeira opção a eutanásia, um animal sadio, sorologicamente positivo para a leishmaniose. Essa é uma pergunta curiosa, Thiago. Eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu entendo que talvez a gente precise começar por aí, inclusive. Dentro dos conselhos regionais e Conselho Federal, é promover fóruns de discussão, debate, para que a classe dos veterinários compreenda o problema, compreenda a ineficácia das políticas que estão sendo implementadas no país e se posicione. Eu acho que a classe dos veterinários precisa se posicionar com mais força com relação a isso, né? E tratar a eutanásia como uma exceção última, não como o tratamento padrão, né? Não sei de que forma isso poderia ser iniciado, se... Trabalhar daqui a pouco com um código de ética, ou trabalhar de cima para baixo, né? O Conselho Federal daqui a pouco dá alguma alterada, ou talvez trazer informação continuada, porque o que eu acho que às vezes falta é informação dos veterinários em geral, sabe? Eu acho que o que hoje tem sido muito utilizado nos processos, quando a questão é judicializada, e que dá base para uma decisão judicial que autorize essa política de eutanásia, é a nota técnica do Ministério da Saúde. Então, acho que por aí a gente teria um bom debate já a ser travado junto aos órgãos da medicina veterinária, aos conselhos da medicina veterinária. Né? Como os conselhos se portam, se posicionam diante dessa nota técnica de 2022, né? Com relação ao tratamento, indicativos de política, porque aí a gente teria um posicionamento em âmbito nacional de uma categoria diretamente relacionada a essa política pública que poderia dar um norte de direcionamento distinto, né? E até impulsionar, quem sabe, que algum parlamentar apresente um projeto de lei compatível com esse posicionamento. Então, eu acho que é sempre por aí. A gente precisa sempre ter alguém que impulsione. Eu vejo hoje... Inclusive, a sociedade civil, claro, voltado assim na questão das protetoras, das ONGs de proteção, exercendo um papel de cidadania, de acolhimento, de resgate, de luta, de tentativa de tratamento, de enfrentamento do poder público, muitas vezes nessas situações, que me parece que é quem está hoje fazendo com que esse caminho se impulsione. No amor, né? No amor. Literalmente. E com profissionais como tu, que se somam à causa, que estudam e que trazem novas luzes, né? Mas o protetores fazendo um trabalho que era para ser do poder público. Do poder público. Infelizmente. Porque até... Mas a proteção animal, no Brasil, ela só caminha a partir das iniciativas da sociedade civil, das ONGs de proteção. Porque quem se mexe realmente. Quem se mexe, faz, impulsiona a política, ou cobra a política, ou fica no desamparo, são eles, né? E elas, na maioria, né? Sim.
Então, o papel das ONGs e das protetoras é incrível e desassistido, infelizmente. E desesperador, muitas vezes, né? Até para comer, né? Dificuldade até para servir comida para esses animais. Sim. A gente sabe, tu falou antes ali que o Brasil deveria, pelo menos, ir atrás, né, do que se faz, por exemplo, em alguns países da Europa. Por exemplo, na Espanha se tem a questão do tratamento como, ou melhor, a questão da eutanásia não como primeira opção, né? Então, o que os caras fazem? Eles recolhem esses animais, testam, tratam devidamente e eles dão um prazo para esse animal ficar num abrigo do governo, né? E dentro desse prazo, esse animal responder ao tratamento. Não respondeu ao tratamento, ok, para eutanásia, deu a chance de ser tratado. Respondeu ao tratamento, esse animal tem um período para ser levado à adoção ou ser levado, ofertado para algum abrigo, enfim, né? Esse tempo talvez seja o tempo de iniciar um tratamento e dar pelo menos oportunidade para aqueles animais que têm condições de receber um tratamento. É uma política pública de controle? Porque assim, pelo menos tu dá dignidade de vida a um animal, dá uma chance de vida àqueles que têm saúde, porque eles podem ter anticorpo, como nós já falamos ali atrás, pode ter anticorpo para leishmaniose, mas podem não ter leishmaniose, né? Então dá a oportunidade desse animal ser tratado e daqui a pouco ser encaminhado ou para uma família ou para um abrigo. Tu acha que, pensando nisso, né, que o cachorro é a vítima do processo todo, né? Ele é tão vítima quanto o ser humano. Ele foi picado por um vetor, que é um mosquito, que se dá a reprodução por conta do desequilíbrio ecológico, desequilíbrio ambiental, né? Ou seja, não é culpa do tutor, não é culpa... né? E dentro dessa teoria, tu acha que existe alguma possibilidade, não só de surgirem políticas parecidas como se faz na Europa, mas como existe a possibilidade de alguém, sei lá, procurar o teu trabalho para exigir do governo uma ajuda na questão do tratamento, visto que quem é que tem culpa nessa história toda aí? É o tutor, é o cão? Por que culpar o cão? Por que culpar o tutor? Existe alguma maneira da pessoa te procurar e daqui a pouco fazer essa tentativa de auxílio ao tratamento? Bom, falando em tese, assim, a tentativa de tratamento ela pode ser buscada judicialmente, né? Muitos casos já foram tentados, vamos dizer assim, ações foram ajuizadas nesse sentido, de tutores que têm seus animais e que buscam tratamento porque não conseguem, o tratamento subsidiado pelo poder público, porque não conseguem custear e estão ali com aquela situação de ou entregar ou ter que custear o tratamento, né? Por vezes se conseguem decisões liminares, sobretudo quando tem situações envolvendo dúvida com relação ao diagnóstico, a contraprova, essa testagem que tu mesmo comentou ali sobre as formas como são feitos os exames que são feitos. Mas no frigir dos ovos, o que acontece? A nota técnica do IBAMA ainda tem prevalecido. E a gente tem, assim, pensando, mas e se tu pegares um juiz diferenciado, uma situação que possa... Bom, aí a gente entra num outro problema, que é o impacto orçamentário. Quando é para um caso isolado, o impacto ele não é substancial. É a mesma hipótese de um ser humano que está contaminado por uma doença, não tem condição econômica do tratamento, aquele medicamento não é gratuitamente cedido pela lista de medicamentos do SUS e ele ingressa em juízo pedindo para que o poder público subsidie o tratamento dele para aquela doença específica. Como ele tem o direito à vida e o direito à saúde e existem deveres do poder público relacionados à saúde humana, nessas situações pontuais, o judiciário tem dado direito ao ser humano a receber um tratamento, mesmo que isso impacte as contas públicas, o orçamento público. Por que não poderia ser feita a mesma lógica para os animais? Não há nenhum óbice para isso. E aí vamos estender um pouquinho para a questão da esporotricose, né? Também, a mesma situação. O tratamento é igual ao do ser humano, praticamente, a mesma medicação, né? Que é um tratamento de uma doença, como tu falou, né? Uma doença curável, né? Que também tem causado grandes perdas aí na população também, né? A população tem cidades que estão
infestadas de Sem esporotricose, né? Se tu não trata a questão do animal, do gato, domiciliar esse gato, responsabilizar o tutor para domiciliar esse gato e tratar a população, não tem como tu pensar em saúde pública. Então, assim, te respondendo, eu acho que eu não vejo problema. Né? Eu, por exemplo, se fosse juiz, daria uma decisão nesse sentido, determinando o custeio do tratamento em face da dignidade animal, daquele núcleo familiar, né? E do direito ao tratamento. Agora, não é a realidade que tem acontecido, porque tem prevalecido o entendimento de que há risco de contaminação. Não. Então, o julgador, ele se sente muito mais amparado na nota técnica do Ministério da Saúde, que determina que os órgãos de controle sanitário estão autorizados a fazer a retirada quando o tutor não pode subsidiar o tratamento. Né? E tu veja, é tão contraditório isso, porque se houvesse de fato um risco sanitário, tu não poderia confiar ao tutor um tratamento quando não há fiscalização, não há ninguém ali controlando isso. Né? Então é algo assim, é só para não custear o tratamento. Exato, esse é o ponto que eu queria chegar. É econômico. Eu não me responsabilizo, eu mando matar, porque eu não quero custear esse tratamento que não é barato. Se chegar, se ainda fosse nesse nível de honestidade, a gente até pensaria, né? Mas, não, risco de transmissão, aonde que tem risco de transmissão? Né? Então, eu acho que começa por aí, talvez. Sem dúvida. A gente tem que também falar claramente as coisas, né? Porque a gente fica tergiversando ali de que não, na verdade, existe um risco. Não, existe risco. A saúde pública. Então, é muito mais recomendado eliminar esse indivíduo do que correr o risco de contaminação. E aí, vamos lá, voltando para a história da esporo, né? Apesar de ser uma doença curável, né, que a leixe não é, né, parasitologicamente pensando, o risco de transmissão direta é infinitamente maior da esporo do que para leixe, né? Que não tem nenhum risco de transmissão direta. Então aí eu acho que tem que entrar um pouquinho a questão técnica, talvez dentro dessa conversa maior aí, entrar um médico veterinário para poder trazer a técnica, né? A teoria, para que as pessoas entendam e interpretem de maneira correta essa questão da legislação, né? Sem dúvida. E se tu me permitir te fazer uma pergunta, eu te faria o seguinte: como tu vê essa temática hoje dentro da classe dos médicos veterinários? Existe já um consenso ou ainda é algo muito... Não, com certeza, no com sentido... certeza. Existe um consenso. O que mais existe é um desconhecimento. Quem não faz desse jeito que eu estou te falando é porque não tem o conhecimento adequado. E é isso que a gente tem feito diariamente ali no Virtual Leixe, que é o nosso canal no Instagram, ou no Leishcast, no próprio YouTube ali, que a gente tem feito para trazer informação. A minha ideia é justamente desmistificar, e às vezes eu chego a repetir as mesmas coisas assim, né, em vídeos diferentes, porque ainda as pessoas ainda têm eu gosto de contar esse caso sempre. Eu cheguei a atender um caso na telemedicina na Bahia, Lauro de Freitas, lá, que a tutora fez uma tele comigo e ela dizia que tinha que falar baixinho, porque se o condomínio descobrisse que ela tinha uma cadela com leishmaniose no condomínio, ela ia ser expulsa do condomínio. Então, imagina a ignorância da população, né? Porque essa população, para falar isso, ela deve ter sido orientada por algum médico veterinário ou por alguma autoridade. Então, o fato de trazer conhecimento, de trazer discussões desse nível, serve para a gente desmistificando as coisas, entendeu? Transmissão direta, o cachorro com leishmaniose, eu tenho dois aqui comigo, né? Transmissão direta não existe. Tu abraça, tu beija, tu pode ser mordido por um cão com leishmaniose, tu pode ser arranhado, não tem nenhum risco de transmissão. O risco de transmissão do cachorro é o mesmo do ser humano, que é a piscada do mosquito. Entendeu? Então, se não for combatido o mosquito ou a repelência do mosquito, como a gente está vendo aqui, a gente não vai combater o problema, né? Vamos eliminar eliminar o cachorro é tão impensado quanto eliminar um ser humano positivo com leishmaniose. Tu tá entendendo? O cão é o reservatório, mas o ser humano também pode ser um reservatório, um mamífero igual, entendeu? Então, essa é a teoria. Tem muita contradição nessa política e, de fato, eu nunca vi ainda, Thiago, um posicionamento dos conselhos de medicina veterinária com relação
às políticas que estão sendo implementadas no Brasil. É verdade. Isso eu não vi ainda. Posso estar enganado, talvez já tenha posicionamentos Tem que ter um pouco mais de internos. força. Para não chamar de fraco, tem que dizer que precisa um pouquinho mais de força, né? De Ou participação. talvez daqui a provocar, pouco, talvez o debate público, em audiências públicas. Tem muita coisa que a gente pode pensar em fazer daqui para frente, tendo pessoas como tu do nosso lado, assim. Com certeza. A gente pode tentar provocar isso, né? Ambientes acadêmicos, esse tipo de discussão acho que tem que ser levado também. Às vezes nasce dentro da academia uma discussão interessante, né? Nos cursos de medicina veterinária, tratar desse tema, porque é um tema riquíssimo, inclusive para os estudantes, né? E tem um mercado grande também. Claro, o tratamento proporciona um mercado grande para o médico veterinário, né? Não só o tratamento, mas prevenção, mas política pública de controle. Exatamente. O veterinário ele pode estar em várias pontas. Não é só no petzinho que está tratando lá, como eu faço. Né? A gente pode estar tratando de população, de município. Em cenários futuros catastróficos, como se avizinham aí, de mudanças climáticas e de inundações e abrigamento, a tendência é piorar e a gente precisar realmente levar a sério isso. Se for parar para pensar, eu tenho 24 anos de formado, há 26 anos atrás, quando eu aprendi isso, se dizia assim, não precisa saber que isso aqui é doença tropical, tem lá no Nordeste, tu não vai ver isso nunca. Hoje a gente está com Porto Alegre, que é a última capital do mapa, né, a mais abaixo aqui no Brasil, infestada de leishmaniose. Vamos dizer, uma doença transmitida por dengue, a mesma teoria, né? Sim. Dengue, transmitida por vetor, não é o mesmo vetor, mas o que tem de gente morrendo de dengue em Porto Alegre, quando que tu ia pensar num negócio desse há 10 anos atrás? Sim. Eu não estou falando de 50 anos atrás. Eu peguei dengue agora há pouco. Eu também tive dengue. Então, assim, quando que tu ia pensar que pessoas iam morrer de dengue em Porto Alegre? Né? Quando eu falo isso para colegas veterinários, né, que tem leishmaniose em Porto Alegre, tu tá de brincadeira, né? E se tu for pegar algumas palestras de gente importante dentro da leish, sei lá, palestra de 5, 6 anos atrás, o cara disse, olha, a leishmaniose respeitou, né, da questão do mapa, menos a região sul, o resto do Brasil todo tem. Não, hoje nós temos por tudo. A região sul tem em Floripa, tem todo Santa Catarina, o Rio Grande do Sul é tomado, a região da fronteira da Argentina é tomada de leishmaniose. É o estado todo, né? Vamos dizer. Então, isso é um reflexo de que a coisa está avançando. Vamos esperar até quando para trazer uma política pública dessas aí para trazer eu acho que a gente tem que levar esse debate, sobretudo sobre o aspecto técnico, desmistificar esse mito que se criou em cima disso. Acho que essas normas atualmente que são... sobretudo essa nota técnica do Ministério da Saúde e a interpretação que passou a ser dada e já vinha sendo dada, mas foi confirmada através da nota técnica diante de uma possível modificação lá da Lei 14.228, elas ainda estão amparadas em protocolos, cartilhas, posicionamentos muito antigos, né? E talvez os profissionais da veterinária tenham quase que um dever de contribuir para a reformulação desses protocolos. É indignante um negócio desse, né? Porque senão o que acontece? A gente vai ter médicos sanitaristas que vão priorizar sempre a saúde humana. Com certeza. O mínimo risco de contaminação. Mas a medicina veterinária é para isso, né? A gente trata dos animais para cuidar da saúde humana. Sim. Nós estamos tratando uma doença aí que o tratamento preconiza diminuição da infectividade do cachorro, para deixar de ser um reservatório. Claro. Então, a gente também, tratar um cachorro também é cuidar da saúde humana. Com certeza. Pelo conceito hoje de saúde única, né? E a gente precisa ver isso, e esse é um exemplo concreto de quanto isso nos afeta entes que integram nossa família, mesmo não sendo da nossa espécie, e afeta a vida desses indivíduos também, enquanto seres que importam por si só. Né? Então, é uma questão muito problemática, muito complexa, vamos dizer assim, que não pode ter uma solução simplista. Verdade. E não pode ser, principalmente, não pode ser baseada em conceitos da década de 60. Defasados, exatamente, não pode. Exatamente. Então, tá. Doutor Rogério, muito obrigado pela presença. Foi uma honra ter ele recebido aqui, uma conversa muito rica, com muitas boas ideias. Daqui a pouco a gente pode estender isso aí para outros bate-papos aí, tá? Mas muito obrigado pela tua presença e sinta-se em casa. Vou te chamar para outras conversas aqui, com certeza. Não, eu que agradeço, passou muito rápido, foi muito legal bater esse papo contigo. Fala dos teus contatos, como o pessoal quer te procurar. Estou à disposição. Onde é que tu te encontra aí, assim, pessoal? O pessoal pode me achar no Instagram, né? Eu tenho lá uma conta, eu divulgo meu trabalho bastante no Instagram. É a única rede social que eu uso. É Rogério Ramê, @RogérioRamê. Me achem lá. Ramê com 2 M's, com 2 M's de Maria. E, enfim, estou aí sempre tentando ajudar
dentro das minhas possibilidades de tempo, minhas limitações de tempo também, até de inteligência, mas sempre tentando ajudar quem eu posso, que tem problemas com animais, né, ou que os animais estejam com problemas, porque é muito importante, né, a gente sempre deixar claro, o advogado que atua com direito animal, ele atua num microsistema de proteção dos animais como sujeitos de direito. Então, é a proteção dos animais como seres que importam, que nós, defensores do direito animal, buscamos quando advogamos nessa área, né? É sempre fazer valer os direitos dos animais. Esse tema, por mais que envolva saúde única e direitos humanos envolvidos, a nossa saúde, nos atrai enquanto advogados animalistas, porque tem direitos dos animais, sobretudo dos cães, dos gatos, envolvidos nesse tipo de política de controle, que são violados, né? Então, aí entra o papel do advogado animalista. Então, quem tiver em casa, tiver problemas assim, que queira fazer valer os direitos dos seus animais, ou de qualquer animal, mesmo não sob sua tutela, pode nos chamar aí que a gente troca uma ideia. Com certeza. E vamos conversar mais vezes aí, com certeza. Tá bom, Thiago, só me chamar. Muito obrigado. Fico muito agradecido com o teu convite. Uma honra. Então, eu queria agradecer ao Dr. Rogério Ramé pela presença no nosso podcast hoje. E quem está assistindo aí, não esquece de entrar e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos relevantes nessa área para você. Forte abraço!